Olá, pessoal. Meu nome é Maria Carmindo e vou estar com vocês ao longo do nosso curso. Desejo a todos um ótimo curso e sejam bem-vindos ao nosso curso. O nosso curso online gratuito, ele é um projeto, do NETSA, na ProEx, o FVJM, e ele tem como título Armazenamento de Grãos em Propriedades Agrícolas Familiares. E ao longo do nosso curso, vamos estar aprendendo sobre as condições climáticas de armazenamento, estruturas e embalagens para armazenamento em propriedades rurais, grãos e sementes armazenados na propriedade, pragas de armazenamento, fungos e micotoxinas na armazenagem, e vamos ter a última unidade, a unidade 6, com tira dúvidas, né? Perguntas e respostas. Nessa primeira unidade, falaremos sobre as condições climáticas de armazenamento. Uma das funções do armazenamento é preservar a qualidade inicial do produto, evitando sua deterioração, ou seja, evitando que esse produto ele estrague. E a temperatura e a umidade relativa do ar são condições meteorológicas no local de armazenamento que determinarão a velocidade da perda de qualidade do produto. Assim, aqui a gente trouxe a diferença de sementes e grãos. As sementes, ela precisa estar viva, ou seja, capaz de germinar e produzir uma nova planta quando proporcionada condições favoráveis. Já os grãos é destinado a consumo como alimento ou matéria-prima para a indústria. O armazenamento é uma das etapas cruciais para a produção de semente, né, de elevada qualidade, para atender a demanda de produção de grãos, e também, né, tem o objetivo de preservar as características cruciais para se obter alto rendimento, como qualidade fisiológica, né, e sanitária, por exemplo. E para se obter, né, plantas sadias após a emergência no campo. Durante o armazenamento, as sementes ela mantém seus processos biológicos como respiração, isso, e essa intensidade dessa respiração ela vai depender de alguns fatores, que a gente chama aí de condições climáticas de armazenamento ou condições meteorológicas de armazenamento. Esses fatores são a umidade e a temperatura nesse ambiente. Como a semente ela precisa estar viva, né? Esse aumento de suas funções biológicas, como o aumento da respiração, ocasiona um incremento no consumo de reservas energéticas. Então, se está consumindo energia, né? Quando ela chega no campo, ela já consumiu muito, né, de suas reservas. E isso vai causar uma perda de vigor, né, associada à semente e até mesmo, né, a invalidação dessa semente, né? Você pode colocar ela na terra e ela simplesmente não germinar. Já em relação aos grãos, né? Eles também, né, vão ter essas perdas, né? Tanto quantitativas, que é, por exemplo, o ataque de pragas, tanto os grãos quanto as sementes, né? Vão ter essas perdas quantitativas, como ataque de pragas. E no caso do grão, ele também pode perder, né, valor nutricional, no caso da semente germinativo, né? E do grão também comercial. E da semente também, né? Se for uma semente para você estar comercializando, se é uma semente que está mal armazenada, ela vai perder valor comercial por causa da porcentagem dela de germinação. E quais são, né, esses fatores que mais influenciam na armazenagem dos grãos? Bom, aqui a gente tem, né, a temperatura, o teor de umidade e a umidade relativa. Esses fatores, eles quando manuseados de forma incorreta no armazenamento, eles podem causar as perdas do grão. Um fato importante é que o teor de umidade do grão é o principal fator que vai governar as qualidades do produto armazenado, sendo de grande importância também do ponto de vista comercial,
Por quê? Do ponto de vista comercial? Porque a quantidade de água contida nos grãos ela pode alterar substancialmente, né, o peso do produto negociável. Então, você pode estar ali comercializando é, uma quantidade maior ou menor, a depender dessa porcentagem de água que tem nesse grão ou semente. Aqui eu trouxe uma tabela, né, como exemplo, de quanto é o recomendado, né, de teores de água, né, percentual de umidade é recomendado para, por exemplo, colheita mecanizada dos grãos. Aqui a gente trouxe alguns grãos como café, milho, arroz, soja, sorgo e trigo. E aqui a gente vamos pegar o milho. Por exemplo, o milho, né, o ideal é que ele seja colhido de 20 a 22, com 20 a 22%, né, do teor de umidade, no caso de grãos, né? Após a secagem, ele tem que apresentar um teor de 11%, há um ano 11%, e esse armazenamento que pode durar até 5 anos, ele tem que estar de 9 a 10% com teor de umidade. Já na colheita manual dos grãos, né, a gente pode estar colhendo entre 18 a 24%, né, do teor de umidade. E segue também as mesmas características. Após a secagem, ele tem que estar com 11%, um ano 11%, e 5 anos de 9 a 10%. E como que a gente pode estar fazendo essa secagem de grãos, né? A secagem dos grãos, ela podem ser feita tanto naturalmente no terreiro ou artificialmente nos secadores. Por exemplo, aqui a gente trouxe imagens de algumas secagens natural, né? Que é caracterizada com a secagem do produto no campo ou na própria planta, né? Apenas com a ação do sol e do vento. Aí a gente tem aqui a secagem do milho, né? Na própria planta, a secagem de café no terreiro e a secagem de café numa esteira, né? Estendida. Bom, a secagem de grãos, né, artificial, ela utiliza de processos manuais ou mecânicos, tanto no manejo do produto, quanto na passagem de ar através da massa de grãos. Aí, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente vai ter toda uma estrutura de ventilação para estar forçando essa passagem de ar e fazer, assim, a secagem dos grãos. E por que, né, a gente precisa dessa secagem dos grãos para o armazenamento, né? Os grãos para serem armazenados, e eles precisam apresentar entre 12 ou 13% de teor de umidade, né? Esse é o nível alcançado com os métodos de secagem. No entanto, os grãos são higroscópicos. O que quer dizer que eles são higroscópicos, né? Quer dizer que, em contato com o ambiente, esse grão ele vai como se fosse uma esponja. Em contato com o ambiente, o grão ele vai absorver ou liberar esse teor de água. Então, ele pode simplesmente ficar mais úmido, né? Ou secar mais. E quando ele está em equilíbrio higroscópico, né, quando esse grão, né, que é o material higroscópico, se encontra estável com a temperatura e a umidade relativa do ar. E não há mais essa troca, né, de água entre os grãos e o ambiente. E aí a gente fala que esse produto ele atingiu o equilíbrio higroscópico, ou seja, né, ele vai permanecer ali com o teor de água que ele foi seco. Por exemplo, o milho lá, a gente secou até 11%, quando ele está no lugar adequado, ele está com o equilíbrio higroscópico, ele vai manter esse teor de umidade de 11%. Aí aqui eu trouxe um exemplo, porque a gente utiliza de tabelas de equilíbrio higroscópico para estar nos auxiliando quanto a essas informações. Existem vários modelos de tabela, né? E aqui eu trouxe para dar exemplo para vocês da soja e do milho, né? Em diferentes temperaturas e umidades relativas.
Por exemplo, aqui o milho, né? Vamos pegar o milho aqui a uma temperatura, por exemplo, de 20 graus e uma umidade relativa de 60% aqui. Aí a gente tem, né, caminhando aqui para a direita, a gente tem um teor, né, de umidade de 12,9%, que seria ali o equilíbrio higroscópico desse grão nessa condição de armazenamento. Aí eu trouxe aqui um caso, né, por exemplo, né, dentro de uma câmara, o armazenamento da soja, né, exposta em um ambiente com as seguintes características: temperatura de 20 graus, temos aqui 20 graus, e uma umidade, né? A gente vai caminhar aqui pela direita até atingir uma umidade de 60%. Aí aqui a gente tem, né, a umidade. Então, após um certo período de exposição a essas condições, teremos uma massa de soja com um teor de umidade, né, de 10,8%. Que seria ali o ponto de equilíbrio higroscópico. Em equilíbrio higroscópico, né, a umidade crítica dos grãos para o desenvolvimento de micro-organismos associados é de 14%, enquanto para os insetos e ácaros está entre 8% e 10%. Aqui eu trouxe esse gráfico aqui, né, com as temperaturas e o conteúdo de umidade, e aí a gente percebe que o ideal para armazenamento de longo prazo fica aqui, ó, nessas condições verdinha, né, uma temperatura de até 20, né, isso seria o ideal. E também aqui a gente tem, né, até 12%, né, do teor de umidade no grão. E o que a gente faz, né, para manter esse equilíbrio higroscópico durante todo o armazenamento dos grãos, né, para evitar essas perdas? A gente utiliza técnicas de armazenamento. O que são essas técnicas, né? Essas técnicas nada mais é do que, por exemplo, né, a aeração dentro do espaço, e outras coisas também que a gente vai falar nas próximas unidades, como a maneira certa de escolher a embalagem, e entre outras. Aqui, né, os grãos eles devem ser armazenados, né, em recipientes herméticos, né, colocando-se uma etiqueta com a data de validade. Na próxima unidade a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E não se deve misturar os grãos novos e antigos. Esse é um dos primeiros passos, né, para a gente fazer um bom armazenamento. E o mais importante de tudo, para controlar a umidade e a temperatura na unidade de armazenamento, que pode ser um galpão, um armazém ou um silo armazenador, é a questão da aeração. A aeração é a operação em que se provoca por meios mecânicos a circulação do ar no ambiente através da massa de grãos para melhorar as condições de armazenamento. Aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, de sacos empilhados em pallets. Entre os pallets é deixado um espaço suficiente para garantir uma boa ventilação. Esse simples fato de você deixar um espaço entre uma sacaria e uma quantidade, né, de sacaria e outra é essencial para, por exemplo, impedir a migração de umidade, resfriar essa massa de grãos, remover mal odores e também no caso, né, da aplicação de fumigantes, a praticidade para essa atividade. Então, né, a gente colocar, né, o simples fato de armazenar em sacarias acima do nível do chão, né, colocando aí sobre pallets e deixando esse espaçamento, já é uma atividade ok, né, para aeração. E tem todos esses benefícios. Aqui também eu trouxe exemplo, por exemplo, de um paiol de telha, que também, né, está numa altura adequada, né, acima do chão, e ele é todo cercadinho para evitar também
além de ter, né, a aeração, né, porque o ar vai estar circulando, como também, né, evitar os roedores. No caso do silo armazenador, a gente tem dutos de aeração e ligados a um ventilador que vai estar fazendo esse processo de aeração aqui dentro, né? Dentro da massa dos grãos aqui. E aí a gente tem um painel de controle que vai nos dar essa informação. Né? E visto tudo isso, pessoal, né, o que a gente pode concluir com essa primeira unidade, né? Que para fazer um armazenamento seguro, primeiro a gente tem que fazer uma boa colheita, né? E a secagem adequada, com o teor de umidade, né? O teor de umidade correto na colheita, para a gente conseguir chegar ao teor de umidade na secagem adequado para o armazenamento. E durante o armazenamento, a gente tem, né, que manter o equilíbrio higroscópico e das técnicas de armazenamento é a aeração. A aeração vai nos ajudar a impedir a migração da umidade, né, resfriar essas massas de grão, a massa de grãos, remover maus odores, né, e também, caso a gente faça a aplicação de fumigantes, né, a gente vai ter ali um espaço adequado, né, entre um montante de sacarias e outro, né, para facilitar a limpeza, o acesso, né, e também, né, a própria visualização sobre o que está acontecendo ali dentro desse meu galpão ou meu paiol, ou meu local, né, de armazenamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira unidade, né, e que tenha sido bastante produtiva. Não deixe de tirar suas dúvidas com um de nossos instrutores que estão aí disponíveis. E também fazer as etapas, né? O nosso questionáriozinho, né? O nosso quiz. E também marcar como concluídas as etapas. Então, pessoal, até a próxima.